Bem-vindo ao Clube dos 545. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Que bom estar aqui mais uma vez para mais uma meditação do texto que é vida, do texto que transforma, porque não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E quando Deus fala, tudo vem a existir, tudo vem a ser transformado. Você crê nisso? E hoje nós vamos continuar com o capítulo 14 de Levítico. O tema de hoje é o mundo espiritual está ligado ao mundo físico. O mundo espiritual se revela no mundo físico, não é mesmo? Muitas vezes a pessoa com a vida confusa, com a casa suja, né, com as coisas enroladas, sabe, tem algo no mundo espiritual que precisa ser resolvido. Nem sempre é isso, né? Nós não podemos dizer que tudo que está de ruim na nossa vida ou acontece de ruim, todo sofrimento é por culpa do pecado ou por uma, né, quebra de aliança com o nosso Deus. Mas muitas vezes isso acontece. O texto de hoje é o verso 48 desse capítulo. Acompanhe comigo com atenção. Diz assim: porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Enquanto o capítulo 13 trata da pessoa impura e da limitação de participar do dia a dia da comunidade, pois pela lei, né, ela precisava ficar fora do arraial, não podia ter contato ali onde a presença de Deus estava. O capítulo 14 trata da pessoa purificada e dos sacrifícios que ela precisa oferecer para ser purificada. Tanto o capítulo 14 como também o 13, eles são divididos em duas sessões. A primeira tratando da doença, aqui no capítulo 14, dos versos 1 a 32, fala da doença das pessoas, e na segunda parte, né, do mofo nas casas, do 33 a 57. A pessoa que estivesse livre da doença da lepra, né, como nós vimos em Levítico 13, a lepra aqui é um termo geral para doenças de pele. Ela teria que oferecer 3 sacrifícios para que fosse restaurada a comunhão ali do arraial. O holocausto, a oferta pelo pecado e também a oferta de cereais. E mesmo aqueles que não tinham posse e não podiam trazer animais para os sacrifícios, tinham que cumprir a lei. Né? Contudo, para essas pessoas havia um entendimento diferente, ou seja, eles podiam trazer aves, que eram animais menos valiosos e menores, mas que também serviam para esse sacrifício. E os grãos de oferta, para a oferta de cereais, também eram um terço da parte normal que foi estipulada na lei. Sabe, quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê essa situação, né? Jesus se beneficiou dessa lei porque os seus pais não tinham muitas posses. E nas nossas igrejas, nós também precisamos ter essa sensibilidade, esse entendimento. Há pessoas no nosso meio que muitas vezes não conseguem pagar por um acampamento, por um curso, participar de um evento da igreja, mas a gente precisa ter um caixa exclusivo, se assim a igreja puder, né, para que possa ajudar essas pessoas, de tal forma que a gente possa, né, trazê-las para perto. E que essa graça abundante nos nossos corações gere comunhão, sem privar ninguém, por causa dessas diferenças sociais. Lá na igreja a gente tem procurado fazer isso. A gente sempre diz, né, que se alguém não tiver dinheiro, isso não é impedimento para que a pessoa não participe de um evento, mas nos procure, né, e fale da sua situação. E é importante que aqueles que não têm, que estão passando necessidade, procurem os irmãos para dizer: ó, quero tanto participar, mas dessa vez não posso. E a sua humildade vai gerar bênção, vai gerar milagre. A limpeza e a consagração de uma pessoa que foi curada eram levados muito a sério aqui na lei dada por Deus a Moisés. E hoje não pode ser diferente, né? Guardada as devidas proporções que das orientações aqui para os ritos que eles deviam fazer, aquelas pessoas que foram curadas, seja física, emocionalmente ou espiritualmente, elas também precisam hoje se consagrar ao Senhor. Né? Como que é consagrar-se ao Senhor hoje? Será que é oferecer animais? Não. Né? Esses ritos foram abolidos, mas a ideia de consagração continua. Por quê?
essas pessoas precisam se voltar para Deus, abandonando os velhos hábitos, os velhos comportamentos. Quando Jesus encontrou aquela mulher, né, que era mulher da vida, adúltera, né, ele a recebeu com braços abertos. Ele a curou, ele a perdoou, mas ele disse: vai e não peques mais. Ou seja, consagre-se ao Senhor. Né? Quando aquele endemoniado no Gadareno quis seguir Jesus depois de ser livre ali de uma legião de demônios, Deus deu para ele uma missão na qual ele precisava ser consagrado, pregar para aquelas pessoas que estavam ali daquelas 10 cidades e que sabiam a sua situação, né, anterior. Ah, que testemunho lindo seria se esse homem, né, como eu creio que foi, né, pregou para essas pessoas. Então, consagrar e viver uma vida rendida ao Senhor, disciplinada. É procurar, né, alguém para ser discipulado, alguém mais sábio, mais experiente que você. Procurar comunhão numa igreja onde as pessoas estão buscando santidade. Isso tudo é consagração. Na segunda sessão deste capítulo, nós vemos que toda a impureza encontrada nas casas, ela também precisava ser eliminada. Muitas vezes a casa precisava ser abandonada e até destruída. Hoje nós conseguimos tratar o mofo, não é mesmo? Tratar os fungos nas nossas residências e também nas nossas instalações. Mas da mesma forma que as casas ali eram limpas, nós também precisamos consagrar os nossos lares ao Senhor. Sabe, na nossa casa, nós precisamos atentar para as coisas que a gente deixa entrar. As músicas, os objetos, os filmes e até os nossos comportamentos. Quem sabe você não precisa chamar o ministro do Senhor e fazer um culto na sua casa e consagrar sua casa, consagrar sua família ao Senhor. Chame alguém, né, que entende de batalha espiritual e faça isso na sua casa. Sabe, o mundo espiritual se revela no físico. E muitas vezes barreiras e sofrimentos do cotidiano têm fundamentos em alianças com o mal. Mas no poder que há no nome de Jesus, tudo pode ser quebrado e você perdoado e o inimigo envergonhado. A bênção está sobre aqueles que temem ao Senhor e nenhum mal vai alcançar a sua vida e nem a sua casa. Amém? Você crê nessa palavra, você recebe ela pela fé. Glória a Deus. Vamos orar juntos então, vamos fazer uma oração de renúncia. Eu vou falar para você e você repita. Diga assim comigo: eu renuncio, no nome de Jesus, toda a obra do inimigo na minha vida. Eu renuncio todo o laço com o mal, todo espírito de violência, de morte, de imoralidade, de idolatria, de mentira, de porfia, de confusão. Eu rejeito no nome de Jesus. Liberta a minha vida, Senhor. Limpa a minha casa. A partir de mim, eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Amém. Amém. Como Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a começar de você. Amém? Persevere, não desiste, lute. Sua casa será alcançada por causa da sua fidelidade. E Jesus te abençoe. Até o nosso próximo Clube dos 545, a nossa próxima meditação. Um forte abraço e estamos juntos com Jesus.